Graça e paz, irmãs. Amém. Que alegria chegar e encontrar a igreja da cidade de Salvador. Isso aqui tem um momento muito especial na minha vida, porque eu me sinto em família, mais do que em qualquer lugar. Porque eu me sinto em casa. Quando eu vim para a Bahia, eu tinha 9 anos de idade. E estudei, aprendi tudo aqui, casei, tive meus filhos. E eu fico feliz de poder frutificar aonde eu recebi tanto. Toda a minha formação, minha educação, minha alegria, eu ganhei neste lugar. Eu sou louca pela cidade de Salvador da Bahia. Quando eu chego aqui, eu vibro de alegria. Vocês podem ter certeza que ninguém hoje pode estar mais feliz do que eu, porque eu estou na cidade de Salvador. Sou louca por isso aqui, mas ninguém me chamou aqui para isso. Portanto, vamos trabalhar antes que o pastor me mande de volta. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos começar falando sobre frutificação, mas nós vamos usar um trecho do Antigo Testamento, do que está escrito no livro de Juízes, no capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 9 de Juízes. E vamos começar a ler o que está escrito a partir do versículo 7. Juízes, capítulo 9, versículo 7, onde está escrito assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: sim, deveras me ungis reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Amém. Aqui nós temos um momento que aconteceu depois da morte de Jerubaal, que era Gideão. Jerubaal tinha 70 filhos, porque ele tinha muitas concubinas. Entre essas concubinas, com uma delas que era de Siquém, ele gerou um filho chamado Abimeleque. E esse Abimeleque, depois da morte de Jerubaal, ele quis reinar sozinho. Haviam 70 filhos, mas ele quis o trono para si. E depois de muitas coisas que ele fez a política dele dentro de Siquém, e ele conseguiu dinheiro, não é? E reuniu os homens maus e matou com esses homens
os 70 filhos de Gideão. A Bíblia diz que ele matou, não é? 70. Mas um deles, o caçula, se escondeu. O nome desse caçula é Jotão. Então Jotão é que vai subir ao monte Gerizim e vai dizer esse apólogo. Nós temos parábola, temos apólogo e nós temos uma parábola. Nós usamos pessoas, não é? Fábulas. Nós usamos animais, não é? Mas no apólogo usamos árvores. Usamos seres assim. E ele então aqui fala uma história das árvores. Um dia as árvores resolveram ungir para si um rei. Então procuraram primeiro a oliveira. E disseram para a oliveira: vem, oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira diz: vocês acham que eu, oliveira, deixaria o meu óleo, que Deus e os homens me prezam, e iria pairar sobre as árvores? Vocês vão ver nesse estudo sempre a repetição desse verbo pairar. Como a oliveira não quis ceder, as árvores foram procurar a figueira. Vem, figueira, vem reinar sobre nós. E a figueira disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então as árvores viram que não dava jeito, foram procurar a videira. Vem, videira, e reina sobre nós. Mas a videira respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre vós, sobre as árvores. Vamos parar aqui um pouquinho. Como nós estamos vendo, a oliveira sabia exatamente que tinha sido criada para produzir óleo. A videira sabia que ela tinha sido criada por Deus para produzir frutos. A videira sabia que ela tinha sido criada por Deus com o objetivo de produzir vinho para agradar a Deus e para agradar os homens. Cada árvore sabia o objetivo e o propósito para a qual foi criada. E elas deixam claro. A oliveira diz: se eu não produzir vinho, eu não vou conseguir produzir outra coisa. Porque o objetivo de Deus é que eu produza vinho. Então jamais vou me estabelecer na terra. Eu vou ficar pairando e não vou encontrar o lugar certo. A videira diz: se eu não produzir a uva, eu jamais posso produzir outra coisa. Porque o propósito de Deus para mim é produzir uva. E se eu não produzir uva, eu vou ficar pairando sem jamais me estabelecer. E assim, a figueira: eu não posso deixar de produzir figos, porque o propósito de Deus ao me criar é que eu produza figos, é que eu produza a doçura que Ele botou em mim. E se eu não produzir esta doçura, eu não sirvo mais para nada.
É interessante ver como a árvore aqui, ela sabe que Deus tem um propósito na sua criação. E quando Deus criou você, minha irmã, e a mim, lá no ventre da sua mãe, Ele já tinha um propósito certo para você. E Ele colocou em você todo o ingrediente necessário para que você possa servi-lo aqui, onde você está, a partir do ingrediente que Ele lhe deu. Nós, às vezes, pensamos que caímos aqui assim, de qualquer jeito. Não. Uma coisa é certa: se você não está agindo dentro do propósito para o qual Deus lhe escolheu, com certeza você está pairando, porque você não está fazendo aquilo para o qual você foi chamado. Você está pairando aqui, ali, ali, ali. Você não encontra pouso, porque você não está satisfeita. Então você está pairando. Você não se estabelece, porque você está fora do seu chamado. Quantas vezes nós esquecemos que Deus jamais fez algo sem sentido? Deus não faz. Não é? Deus não faz. Eu me lembro quando eu era pequena, que eu vi todo mundo eu tinha 6 anos, eu vi todo mundo se preparando para uma procissão, e achei bonito. As meninas iam se vestir de anjo. Eu também quis. Eu queria me vestir de anjo, era bonito. Eu queria ser artista. Aí, a mamãe disse: pergunta para o padre. Perguntei para ele, ele olhou na minha cara e disse: olha, agora não dá. Mas o dia que eu for fazer uma procissão, e eu for representar o capiroto, que é assim que se chama o diabo lá no norte, aí eu te chamo, porque ele que é preto assim como tu és, e tem o cabelo pichain. Então eu achei, o diabo é preto do cabelo pichain. Olha que coisa, não é? Como é que se diz isso para uma criança? Você vê como as pessoas podem pegar o dom de Deus para o mal. Aí você pensa o contrário disso. Pensa o que aconteceu mais tarde. Depois, Deus já está liberta de tudo quanto essas amarras. Um dia eu estava descendo da favela. Tinha pegado fogo alguns barracos durante a noite. E eu estava descendo, quando pegaram fogo os barracos, em vez de chamarem bombeiro, me chamaram em casa. E eu corri para lá. Né? E vamos ajudar. E quando eu estava descendo, eu olhei lá de cima do Morro Dona Marta. Nós vemos Pão de Açúcar, Cristo Redentor e o cemitério de São João Batista. Mas eu olhei aquele povo e veio no meu coração: viu? Se você fosse loura, dos olhos verdes, você seria tão diferente. Mas porque eu lhe fiz assim, negra, do cabelo pichain, eu fiz você para esse momento. Eu fiz você para você ser igual a eles, para você os amar como eu amo, para você ser confundida com a mãe, com a avó, com a tia, com a madrinha de todos. Então eu entro através de você, onde eu não entraria através de outra pessoa. Naquele dia, isso faz mais de 30 anos, eu entendi por que
é que eu tenho uma mãe branca com padrasto branco, 4 irmãos brancos, um pai negro com uma madrasta negra e 6 irmãos negros, e eu no meio, a mulata. Eu entendi, mas eu agradeci tanto a Deus, pelo propósito dele. Ele tem um propósito na sua aparência, ele tem um propósito em tudo que ele fez em você, porque ele é o único Criador. Aprenda uma coisa, minha irmã: seu pai não sabe fazer filho, ele não sabe fazer esse microfone, quanto mais filho. Nem sua mãe. É Deus que faz. E outra coisa, ele faz para ele. E se você não descobrir já o que é que ele quer, com esse seu jeitão, com os seus sonhos, você está perdendo tempo. Ele não, mas ele está esperando. Alguém me diz: irmã, eu tenho um chamado. Eu digo, chamado ou assovio? Porque tem gente que parece que ouviu, foi um assovio. Eu digo, sim, e qual é? O meu chamado é para isso. E você já foi? Não, irmão, estou esperando. Eu disse, minha filha, agora já é Deus que está esperando por você. Vá. Se foi Deus que chamou, Ele mandou, vá. Porque se Deus não suprir, Ele é irresponsável. E esse Deus aí eu não conheço. Ele chamou, Ele deu primeiro, Ele colocou em vocês dons. Ele deu dons que são irreversíveis. Quando Ele estava formando você no ventre da sua mãe, Ele distribuiu em você 7 dons: profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele enxertou tudo isso em você, para você desenvolver a obra que de antemão Ele separou para você. Vou dizer para você, eu estava falando hoje com o pastor Abraão. No tempo de Ezequiel, Ezequiel fez tudo o que tinha que fazer. No tempo de Paulo, Paulo fez tudo o que tinha que fazer. No tempo de João, João fez tudo o que tinha que fazer. E você? Você está deixando o tempo passar. Vou dizer uma coisa: Deus criou 4 raças na terra que sobressaem: o branco, o negro, amarelo, vermelho, asiático, sei lá, não sei. Mas a partir do dia de Pentecostes, depois que Jesus Cristo vem à terra, paga o preço e sobe, Ele manda o Espírito Santo para selar a propriedade dele. E quando o Espírito Santo desce, ele vem para formar uma nova raça na terra. Esta raça não é da terra, é uma raça de filhos de Deus. É uma raça de filhos de Deus, é uma outra nação, independente de todas as nações. Pedro, em 1 de Pedro 2:9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esta raça que começa na terra há 2000 anos atrás, é uma raça eleita com o objetivo de proclamar as virtudes de Deus aqui na terra. Por isso a nossa vida
tem que ser um showroom da glória de Deus, meus irmãos. É para isso que nós somos chamados nesta época. E para isso nós temos que frutificar daquilo que Deus já colocou em nós. A oliveira, sabia? Deus me fez para produzir oliva, azeitona. A figueira, sabia? Não. O propósito de Deus em mim é que eu produza figos. A videira, sabia? Não. O propósito de Deus para mim é que produza uva. Mas as árvores, não podendo corrompê-las, procuraram alguém que facilmente seria corrompido. Procuraram o espinheiro. E foram as árvores todas ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Que sombra? Da minha mentira, da minha promessa enganosa, do meu devaneio, da minha loucura. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Gente, que coisa mais ridícula. Eles estavam em Siquém. Vocês estão vendo qual é a sombra que o espinheiro tem. Mas ele olhava a oliveira e invejava a sombra que a oliveira faz. Ele olhava para a videira e tinha inveja das ramas da videira. Ele olhava para a figueira e ele tinha inveja da sombra da copa da figueira. E quando ele pensava nele, ele só tinha espinhos. Então ele não estava satisfeito com ele. Ele queria o que era dos outros. Mas será que o Deus que criou todas as coisas, e criou a figueira, e criou a oliveira, e criou a videira com propósito, criou o espinheiro com propósito? As outras entenderam o chamado de Deus para elas, mas o espinheiro queria o que era dos outros. Você vê que a inveja, a cobiça do espinheiro era tão grande, que ele estava ali tão insatisfeito com ele, que ele já queria exterminar com os cedros do Líbano. O que os cedros do Líbano tinham feito com ele? Por quê? Porque o cedro é madeira de lei, é madeira perfumada. Ele queria consumir tudo, acabar com tudo, porque nada podia ser dele. Quantas vezes a pessoa dominada pela cobiça, ela acaba com ela primeiramente. Nós vemos que quando Deus dá os mandamentos para Moisés, o último dos mandamentos que Deus fala é sobre a cobiça. E quando Deus dá como último mandamento a cobiça, Ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiça. A cobiça é o 10º mandamento. Porque Deus deixou a cobiça por último? Porque a cobiça
é a aglomeração de todos os pecados. Olha o espinheiro. O que o espinheiro tem senão espinhos? Porque Deus colocaria no meio de todas as árvores uma que só tem espinho. Porque Deus tem um objetivo para o espinho. Na antiguidade, os médicos usavam espinho para fazer cirurgia. Você vê o que é que está presente na cruz de Cristo? Uma coroa de espinhos. Era a árvore que iria estar presente ali. O espinheiro tinha inveja das outras árvores, e por isso ele não encontrava o seu lugar. Ele queria o lugar de todas. Ele tinha que dominar, ele tinha que fazer sofrer. Quantas vezes nós estamos achando que outras pessoas têm dons melhores, ou produzem melhor, ou são mais afortunadas, ou são mais felizes, e nós não somos, e botamos culpa nos outros. É porque eu não tive as mesmas oportunidades, é porque o meu pai isso, é porque minha mãe isso, é porque eu nasci no interior. Meus irmãos, o mesmo Deus que criou o filho da rainha Elizabeth no ventre dela, criou você no ventre da sua mãe. O mesmo Deus. E Ele criou tudo para a sua glória. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Porque Deus criou o homem para Ele. Quantas vezes nós esquecemos que Deus não faz acepção de filhos? Quando Deus criou o primeiro homem, Ele nos dá o exemplo. A Bíblia diz que, havendo Deus criado todas as coisas, Deus tinha criado todas as coisas. Ele olhou a sua criação, e a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom, e só porque era muito bom, agora sim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se você observar, tudo o que Deus criou, Ele criou pela sua palavra. Pá. Mas agora Ele dá a palavra: façamos o homem. Em seguida Ele se abaixa, Ele toca no barro, Ele pega o barro, traz perto dele, passa a forma que Ele tem, desce, molda, faz tudo. Depois Ele sopra, Ele traz o seu interior para dentro do homem, faz a conexão. E que sorriso! Adão abre os olhos, ele vê Deus. Primeiro homem, ele vê a Deus. Deus agora tem o homem para ele. Para ele. Deus criou o homem para ele. Sabemos que depois Ele fez a mulher, e Ele ordena para aquele casal: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Para Ele. Agora, Ele colocou em cada ser que Ele criou o seu propósito. Para Ele. Por que será que nós achamos que Deus criou um diferente do outro? Ou desculpe, um superior ao outro? Não. Criou para Ele. O mesmo princípio de vida está em todos nós. Nós é que precisamos descobrir se somos figueira. Cadê a nossa doçura? Qual é o objetivo de Deus em mim? Se somos videira, será que eu estou produzindo vinho porque é isso que Deus me mandou produzir? E se eu sou oliveira, será que eu estou produzindo óleo? Vou dizer para você, minha irmã,
Todas as vezes que a nossa mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Quando Deus começou o Novo Testamento, Ele começou o Novo Testamento com duas mulheres. Duas mulheres. Lá no princípio, você vai ver que Deus deu a promessa do Messias a uma mulher, Eva. Eva foi tentada. Eva lutou com o diabo. Eva foi tentada, caiu-se na tentação. O homem não foi tentado. Ele pecou de cara limpa. Ele pecou. A mulher conversou com o diabo. Mas Deus diz para Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Não por causa de Eva, mas por causa de Adão. Aí Deus se volta para a mulher e para o diabo, que estava ali travestido de serpente. E Deus toma a frente. Ele diz: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Deus os expulsou do Éden, mas eles não saíram de mãos vazias. Eles levaram a promessa do Messias. Deus tomou para si a responsabilidade da redenção. Deus tomou para si. Tudo se passou na hora de Deus trazer o Redentor. Ele vai começar uma fase nova na terra. E normalmente quando Deus começa momentos novos na terra, tão grandiosos, ninguém percebe. Nasce Jesus. Mas antes disso, como Deus vai começar isso? Com duas mulheres. Deus começa o Novo Testamento com duas mulheres. Uma jovem, uma velha. Duas gerações, Maria e Isabel. Uma vez eu estava pregando sobre isso e disse que Isabel era velha. O povo, a senhora chamou a mulher de velha. Eu disse: fui eu, não fui o anjo Gabriel. Está escrito na terra. Está escrito. Foi o anjo Gabriel que chamou Isabel de velha. Eu só estou repetindo, eu sou papagaio da Bíblia. O anjo vem e fala com Maria. Depois que o anjo falou tudo com Maria, eu acho que ele já ia embora. Ele disse: também, sabe, Isabel, tua parenta está grávida. Disse: é este o 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olhe bem, Isabel estava tão velha, que quando engravidou, ficou com vergonha que os outros vissem. A Bíblia diz que ela se escondeu. Está escrito assim, 24 do capítulo 1 de Lucas diz: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ela se escondeu. A velhinha estava grávida, não queria que ninguém soubesse. O anjo vai e entrega o serviço para Maria. Quando Maria, jovem, ela pensa em Isabel grávida, Maria pensa: Isabel pobre, esposa de um sacerdote, velha, naquela idade, 6 meses de gravidez para uma jovem não é nada, mas para uma idosa.
Aquilo pareceu muito penoso para Maria, nesse sentido de que ia ser difícil para ela tomar conta da casa. Tirar a água do poço, lavar as roupas de um sacerdote, cuidar da casa, apanhar lenha para o fogão de lenha, lavar roupa na potassa. Gente, a coisa era difícil naquela época. Maria pensou um pouquinho, pegou a trouxa dela. Maria morava na Galileia, tinha que subir para a Judeia, e não tinha elevador Lacerda, né? Então Maria deve ter saído meia-noite, 11 horas da noite, a pé, cortando o caminho para subir para a Judeia, com a trouxa na mão. E quando chegou na casa de Isabel, que Isabel atendeu, Isabel disse: oh, logo que chegou nos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Olha o que está acontecendo. Deus começando o Novo Testamento, duas mulheres, duas gerações, uma velha, uma nova, o ventre de uma se comunicando com o ventre da outra. João Batista e Jesus, os dois e as duas aqui. A Bíblia diz que Maria não se sentiu superior a Isabel, por ela ser mãe do Salvador. Ela foi ajudar. Isabel não se sentiu com inveja de Maria, porque Maria tinha o Salvador no ventre. Ela não se sentiu com inveja da mais jovem. A mais jovem não se sentiu superior à mais velha. Duas gerações. Deus assim está começando o Novo Testamento. A Bíblia diz, no versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa, o que significa que Maria ficou na casa de Isabel até que nascesse João Batista. Ajudou, trabalhou, proveu, serviu, foi doméstica, não é? Foi doméstica. Isabel deve ter ficado muito grata. Mas tem uma coisa: Maria nunca imaginou que ela estava recebendo o que ela precisava. Ela pegou ali toda a experiência necessária para usar no dia em que ela estaria sozinha num estábulo, parindo o filho dela, sem uma parteira por perto. Quando Maria pariu Jesus, ela tinha toda a experiência do que viu no nascimento de João Batista. Eu acabei de dizer para você, quando a mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Ela trouxe o aprendizado do momento em que ela servia a Isabel. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós esquecemos que Deus não faz nada por acaso, que Deus lhe deu dons antes de você nascer, porque Ele quer que sejam usados dentro do corpo. Não precisa invejar a outra. Maria não se sentiu superior a Isabel. Porque Maria tinha literalmente o rei na barriga, né? Mas não se sentiu superior. Agora eu não vou para a casa de Isabel, afinal de contas eu sou a mãe do Filho de Deus. Isabel também não se sentiu inferior, porque a prima dela jovem estava grávida do Filho de Deus. Cada uma fez aquilo para que tinha sido chamada. E é dessa forma que Deus nos coloca como igreja. É um ajudando o outro, um estendendo a mão e oferecendo aquilo que tem,
dentro do projeto que Deus já criou para cada uma. No momento em que você não está usando e não está vivendo dentro do propósito que Deus criou você, com certeza você está pairando. Você não se estabelece, você não está feliz, porque você não está frutificando no lugar que devia. Você não está produzindo na dimensão do seu chamado. E você não está feliz porque você não está completo. É preciso que você busque diante de Deus, afinal de contas, Senhor. Afinal de contas, qual é o seu desejo para mim? O que foi que o Senhor botou em mim que ainda não está diante, para que eu possa ser útil para a sua glória aqui na terra? Porque às vezes você está olhando o ministério dos outros. Existe um momento na vida do profeta Elias, quando Deus diz para ele, você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, profeta no seu lugar. Ele foi direto para Abel-Meolá, chegou lá e encontrou Eliseu, que estava arando com 12 juntas de boi, e ele estava na 12ª. Elias passou sobre ele o manto e foi andando. Eliseu parou tudo, desceu, correu atrás dele e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então virei e te seguirei. Elias disse para ele, vai, mas volta, porque tu já sabes o que fiz contigo. Ele tinha separado, ungido Eliseu para o ofício de profeta. Eliseu foi, matou os bois com o arado, ele fez fogueira, cozeu as carnes, deu para o povo, beijou o pai e a mãe. A Bíblia diz que ele seguiu Elias e o servia. De patrão ele foi ser servo. E Elias agora vai ensinar Eliseu a ser profeta. Vai preparar no ministério espiritual. Naquela época haviam escolas de profeta. Mas Deus não mandou Elias buscar nenhum discípulo de profeta. Agora Elias vai levar Eliseu. Elias primeiro leva para Gilgal. Gilgal é o primeiro lugar na terra prometida aonde o povo chega. Quando eles atravessam das campinas de Moabe, eles botam o pé em Canaã, estão em Gilgal. Então Gilgal é a porta de entrada, é o princípio, é começo. Quando todos acabam de passar, o rio Jordão volta a correr, e aí não tem mais maná, eles têm que tomar posse da terra. Gilgal. Quando ele ficou bastante tempo lá, ele se voltou para Eliseu e diz, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse para ele, tão certo como tu vives e vive a tua alma, não te deixarei. E desceram para Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel disseram para Eliseu, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça. Ele diz, também eu sei, calai-vos. Depois de algum tempo em Betel, Elias disse para ele, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Desceram para Jericó. Lá vem os discípulos dos profetas de Jericó. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, levando sobre a cabeça. Também eu sei, calai-vos. Muito tempo em Jericó, para aprender sobre batalha espiritual. Betel é o lugar da intimidade com Deus. Elias disse para eles, eu fico aqui que o Senhor mandou, me enviou ao Jordão. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Desceram o Jordão. A Bíblia diz que foram 50 alunos dos discípulos de profeta
ficaram olhando. Elias chegou com seu discípulo ali, tirou o manto, tocou as águas do Jordão que se separaram. Os dois passaram. Do outro lado, Elias diz assim para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tirado daqui de ti. Eliseu disse que me caiba por herança a porção dobrada do teu espírito. Elias disse: dura coisa pediste, no entanto. Se me vires quando eu for tirado de ti, se te fará. Se não me vires, não se fará. Continuaram andando. Veio um carro de fogo e os separou. E Elias foi elevado ao céu por um redemoinho, deixou cair a capa. Eliseu viu tudo e gritou: carros, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Pegou o manto de Elias, enrolou, tocou as águas, que se dividiram e ele passou. Por que eu estou lembrando essa história? Porque os discípulos de profeta estavam lá olhando tudo, ó. Você sabe qual é o sonho de todo discípulo de profeta? Atravessar o Jordão. Eles viram o sonho deles se realizar na vida de um agricultor. Mas o agricultor chegou a Gilgal, trabalhou seu novo nascimento, foi para Betel, trabalhou sua intimidade com Deus, foi para Jericó, aprender a batalhar espiritualmente, foi para o Jordão, para buscar a porção dobrada do Espírito. Enquanto isto, os discípulos dos profetas estavam olhando o ministério de Elias e Eliseu, olhando a vida dos outros, olhando o ministério dos outros, e não trabalharam o próprio ministério deles. O que tinha que acontecer na vida deles, aconteceu na vida do ex-agricultor. Quantas vezes nós estamos preocupados com tantos ministérios? Quantas pessoas já me disseram: irmã, fui à Coreia, o povo ora e ora e ora e ora e ora, e eu fui buscar visão e a igreja dele não ora. Eu fui para a Colômbia buscar a visão de não sei o quê. Eu fui não sei aonde. Outro dia teve uma moda, eram jovens que oravam 24 horas numa igreja. Muita gente foi para lá, para quê? Deus, Ele quer que você frutifique onde você está, porque o Espírito Santo já está em você. Você tem a unção, você tem o conhecimento. Aqui vou lembrar você uma coisa, minha irmã querida. Quando Jesus Cristo escreveu, ditou as 7 cartas para as igrejas da Ásia, cada igreja tinha o seu problema. Só 2 igrejas que estavam agradando ao Senhor não receberam nenhuma reprimenda: Esmirna e Filadélfia. Todas as outras, Éfeso precisava de arrependimento. Esmirna, Pérgamo estava misturada com o mundo. Tiátira misturada com falsa doutrina, doutrina de Jezabel, doutrina dos nicolaítas. E já Pérgamo, Tiátira, Sardes, morta no pecado. Laodiceia, igreja morna, balofa. Cada uma tinha o seu problema. Para cada uma, Jesus Cristo se apresenta como a solução, o remédio para que o seu problema. Mas para todas elas, Ele dá o mesmo conselho, a mesma receita: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O problema de Pérgamo não era o de Éfeso, o de Éfeso não era o de Sardes, o de Sardes não era o de Esmirna, e assim por diante.
Por que eu tenho que buscar o que a pessoa está fazendo lá em São Paulo, se eu tenho a Bíblia? Se eu já rendi minha vida a Jesus Cristo? Se eu tenho a igreja, eu tenho o pastor? Eu tenho que pensar que Deus é um só. Deus é um só. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, começando de Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Não mandou ninguém ficar preso em Jerusalém. Nós precisamos saber que antes de você nascer, Deus propôs o seu tempo aqui na terra, o seu chamado. Ele lhe deu os dons necessários para você desenvolver um ministério, a qualidade de vida que Ele quer para você, para a glória dEle. Ninguém vai poder dizer não deu, porque talvez você vai fazer. Jeremias, quando Deus chamou Jeremias disse: não sei falar. Não sei falar. É tão bonito. Deus chama Jeremias, ele diz: não sei falar. Se eu sou uma criança, não sei falar. Deus diz: não repete isso, rapaz. Não fala isso de novo. Versículo 6. Versículo 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha a desculpa dele. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Olha. Aí Deus chama Moisés: vai falar com Faraó. Sou pesado de língua. Às vezes a gente pensa que o corpo de Cristo só tem língua, só tem boca. Que corpo é esse que tem boca, que só tem boca? Lá vai Moisés com Arão diante do Faraó. Eu acho tão engraçado. E Deus diz: pois então, se o problema é esse, vou te dar uma boca, mas tu faz. Pensa, chegar aqueles dois judeus diante de Faraó, um falava e o outro traduzia. A gagueira do outro. Mas eles tiveram que ir. Por quê? Não é a sua fala que vai fazer diferença. Deus deixou bem claro. Moisés estendeu a mão sobre o mar, mas quem abriu o mar fui eu. Moisés tocou na rocha, quem tirou a água da rocha fui eu. É Deus que vai fazer as coisas. Ele lhe deu os dons. Use. Pense se não é uma questão de orgulho, medo de errar. Hein? Você tem medo de pagar um mico. Por isso você não ora com as pessoas. Por isso você não faz aquele sonho que está no seu coração. Por isso você tem vergonha. Quantas vezes aquele sonho que está plantado no seu coração, aquele desejo que você tem como filho de Deus, você vê as outras pessoas indo, andando, deslanchando no corpo, crescendo, e você vai ficando para trás, amarrado que nem o diabo, porque você tem vergonha de se expor. Vou contar um caso para vocês. Um dia os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar, já era tarde, adiantada a madrugada. Quando eles vêm, lá vem Jesus andando por cima das águas, parecia asfalto. Ai, é fantasma! Aqui para nós,
Eu sei que o pastor está ouvindo. Pastor, só tinha homem naquele barco. Vocês, mas vamos respeitar os homens porque Jesus está aqui. Só tinha homem com medo de fantasma. Olha, se fosse mulher, todo mundo ia rir, né? Bem, aí, aquela confusão, e Jesus disse, não tem bom ânimo, sou eu. Pedrão, coitado, querendo mostrar que era machão. Se és tu, Senhor, manda-me ir a ti, andando sobre as águas. Jesus Cristo disse, vem, pode vir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pedro foi, porque eu não ia. Pedro foi, andando sobre as águas. Que coisa tremenda. Só que no meio do caminho ele disse, como é que eu estou andando sobre as águas? E a força do vento começou a olhar os impossíveis, começou a afundar. Quando Pedro está lá, e bate água, e bate água, e bate água, e Jesus estava lá. Olhando para ele, não foi chamado para que ia ajudar. Quando Pedro não aguentava mais, Senhor, salva-me, Jesus, entendeu? Vem, homem de pequena fé. Agora eu queria que vocês olhassem essa cena. Jesus entra no barco com Pedro. Jesus sequinho. Pedro todo molhado. Como foi a reação dos outros discípulos? Aí, hein, Pedrão? Já queria andar sobre as águas, hein? E você, não é você? E Pedro, foi que Pedro respondeu: eu andei sobre as águas. Eu andei. E vocês ficaram aí dentro. Olha aqui. É muito fácil criticar quem saiu do barco. Porque você não teve coragem de sair. Pedro é o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas. Porque teve coragem de se expor. Teve coragem de pagar o mico. Teve coragem para se expor às críticas. Quantas vezes você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Porque você tem medo das críticas. Comece o que Deus mandou você fazer, pronta para receber as críticas, para dizerem que você é doido. Seja doido, mas é melhor ser doido do que ficar parado no mesmo lugar, encruando, com inveja dos que estão trabalhando. Você vai fazer errado até acertar. Quantas quedas você tomou antes de andar? Quantos riscos fora da pauta você deu antes de escrever? Quantas vezes você engatinhou antes de andar? Saiba que você não aprende porque você nasceu sabendo. Você aprende porque você trouxe a capacidade para aprender. A videira não quis deixar a sua doçura. Por que será que muitas vezes nós pensamos que Deus deu mais para um do que para outro? Ou você produz oliveira, ou você produz oliva, óleo, ou então você não é oliveira. Ou você é figueira e produz figos, ou você não é figueira. Se Deus lhe chamou para um determinado trabalho, Ele colocou em vocês os dons necessários para você fazer aquilo. E Deus quer receber esse dom multiplicado e trabalhado para a glória dEle. Então eu queria que durante esse final de semana nós pudéssemos pensar: é mesmo? O que será que Deus quer de mim? Que Ele me fez tão boa nisso aqui. Eu tenho tanta facilidade para fazer isso aqui.
Deus está querendo alguma coisa nessa linha. Comece a pensar. Se você é uma oliveira, se você é uma videira, se você é uma figueira, mas saiba de uma coisa: enquanto você não encontrar a proposta de Deus em você, você não vai poder frutificar. E Jesus Cristo disse: esta é a vontade do Pai, que deis muito fruto. Então, minhas irmãs, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.